a entrada do Sol em Libra pode mexer com você? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? A temporada libriana tá chegando. Quer saber como aproveitar ao máximo essa temporada? Como esse momento pode mexer com você? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos importantes sobre o mapa astral e astrologia. Então, para você aproveitar ao máximo esse nosso papo astrológico, é muito bom você ter em mãos o seu mapa astral. Se você já tem ele aí, vambora. Se você ainda não tem, não se preocupe, é só você gerar no nosso site www.astrologialuzisombra.com.br e procura o mapa astral grátis. O link também já deve estar aparecendo aqui na tela e tá na descrição do vídeo. Então vai lá, gera o seu mapa e volta pra cá que eu tenho muita coisa para contar para vocês. E fica comigo até o fim, porque eu tenho uma segunda dica que eu quero compartilhar e obviamente quero saber tudo que você aprendeu aqui nessa nossa troca. Mas afinal de contas, como a entrada do Sol em Libra pode influenciar a sua vida? O Sol vai entrar em Libra no dia 23 de setembro e vai fazer a sua jornada nesse signo até o dia 23 de outubro, quando entra no signo de Escorpião. Cada planeta tem uma função na nossa vida e a função do Sol é iluminar e colocar consciência em tudo aquilo que os seus raios tocam. Ele é o centro organizador dessa consciência, como se fosse a lente, o óculos através do qual a gente enxerga o mundo e tem a experiência da realidade. Então, uma mudança de signo em relação ao Sol é uma mudança em relação a essas lentes. Então, sobre o que fala a energia do signo de Libra? Libra é o único signo do zodíaco representado por um objeto inanimado, que é uma balança. Mas não é uma balança qualquer, é aquela que tem os dois pratinhos, para pesar e medir, avaliar e refletir. É um signo que tem perspectiva sobre as coisas e está sempre buscando a harmonia e o equilíbrio dos ambientes e das relações. E é nesse pesar e medir que muitas vezes nessa ponderação é dito sobre esse signo que ele é indeciso. Mas não necessariamente a Libra é indecisa. Muitas vezes ela sabe muito bem o que ela quer. Só que ela também sabe que colocar aquilo que ela quer não vai mudar aquilo que o outro pensa. Então, para que entrar em conflito, né? Para que se posicionar firmemente se isso não vai mudar aquilo que o outro pensa? E muitas vezes a sua forma de se colocar ou de colocar o seu desejo não é dizer faça isso, né? Ela vai lá e vai dizer, olha, eu refleti aqui e pensando bem, eu penso que seria muito bom se todos nós, né? E quando você vê, você já foi ali incluído e fisgado para realizar aquilo que aquela energia está propondo e ainda pode ficar achando que a ideia foi sua. Então existe um manejo, né? Uma forma ali realmente muito potente de se relacionar e de se colocar através dessa diplomacia, que é uma das habilidades dessa energia. Então, esse é um signo cardinal e os signos cardinais eles são do início das estações e tem como uma grande característica o impulso, e o impulso de Libra é o impulso para o relacionamento, o impulso gregário. Então é um signo que fala muito dessa parceria, dessa cooperação. E esse pode ser então um momento muito importante para a gente avaliar como é que está essa nossa relação entre o eu e o outro. Será que a gente está conseguindo fazer boas parcerias?
Será que a gente está conseguindo se doar e ao mesmo tempo receber aquilo que é do outro? Será que a troca está acontecendo? E isso me lembra muito algo que eu queria compartilhar com vocês, uma experiência. Para quem já vem acompanhando aqui sabe que eu sou uma sagitariana e eu tenho um ascendente em Áries. Então, para mim sempre foi muito tranquilo fazer as coisas sozinha. Inclusive nos esportes, eu lembro quando eu era mais nova, né, no colégio, eu adorava os esportes e eu jogava muito sozinha. Mesmo quando era um esporte coletivo, eu pegava a bola e fazia o que eu bem entendia. E depois, claro, mais velha, eu realmente busquei esportes em que eu fazia a atividade sozinha mesmo, como a natação, a corrida. Até que em algum momento da minha vida eu entrei em contato com uma atividade que é a acro-yoga, que é uma yoga acrobática. E essa yoga acrobática, você pratica as posturas de yoga em acrobacias. Então tem uma pessoa que é a base, que ela fica ali no chão, e tem uma pessoa que é o voador e que vai então subir em cima da base e os dois juntos vão começar a fazer posturas de yoga nessa combinação. E muitas vezes para essa prática tem também uma terceira pessoa que é o anjo, que vai ficar ali cuidando, né, para ninguém se machucar, já que as pessoas estão uma em cima da outra fazendo estripulias. E nesse momento foi o quanto eu descobri uma força muito grande de Libra, porque essa é uma atividade que não importa se você for muito bom, se você se desenvolver muito, porque se a pessoa com quem você está praticando, que é a sua dupla, não for tão boa quanto você, ou não tiver se desenvolvido tanto quanto você também não vai poder praticar num nível tão bom. Então aqui é um crescimento que acontece juntos, em parceria. Um ajuda o outro a crescer. E fora que não existe nem a possibilidade de você praticar sozinho. Você precisa do outro para praticar. Então, até para o seu próprio autodesenvolvimento, você precisa do outro. E foi ali que eu tive um grande aprendizado na minha vida sobre Libra e sobre as parcerias. Então, o quanto você pode ser uma base para o outro voar mais alto e, ao mesmo tempo, você pode voar mais alto quando alguém te oferece uma base segura. E foi lá, inclusive, que eu conheci o André, que é o meu marido. Então, e estamos juntos, né, até hoje. Então, ali eu tive esse grande aprendizado. E nesse momento que o Sol está entrando em Libra, o que me vem é muito isso, assim, uma reflexão sobre como estão as nossas parcerias. Será que a gente tem conseguido trabalhar em cooperação? Será que a gente tem conseguido ser base segura para outras pessoas voarem? Será que também a gente consegue estabelecer parcerias em que a gente pode ir além daquilo que a gente faria sozinho? Porque obviamente que fazer sozinho é um potencial e tem muita coisa que a gente precisa ter coragem, né, de dar os passos por nós mesmos, pelas nossas próprias pernas. Mas com a Libra a gente descobre que em união a gente pode ir até além daquilo que a gente tinha imaginado para nós mesmos. Então, durante essa temporada de Sol em Libra é um momento bem importante de a gente refletir como tá essa troca, como é que tá essa relação, eu e o outro. É muito importante, tá, gente? Aqui, claro que a parceria pode ser um relacionamento amoroso, mas não apenas. Pode ser uma parceria profissional, uma parceria para um projeto, uma amizade. Libra fala da relação entre duas pessoas. Então, momento de refletir, avaliar, perceber, colocar luz e consciência em como está acontecendo a dinâmica dessas relações. Será que a gente tem conseguido reconhecer a importância do outro na nossa vida? Essa é uma oportunidade com o Sol em Libra. E quando o Sol vai atravessando o signo de Libra, ele vai estabelecendo conexões, diálogos, né, conversas com outros planetas. E essas conversas, elas podem tanto apoiar ou desafiar o Sol de exercer a sua função. Então eu gosto sempre de dividir o período da jornada do Sol pelo signo em 3 momentos, que são os decanatos. Então, no primeiro decanato, que vai do dia 23 de setembro até o dia 3 de outubro, o Sol não vai estabelecer diálogos
com planetas. Então ele vai estar muito puro e fortalecido realmente ali na energia de Libra. Então tudo isso que a gente conversou tem um grande potencial de ser explorado. Até porque, como a Vênus, que é o planeta que influencia o signo de Libra, está em Leão, ela traz de volta a energia de Libra, né? Traz a gente chama de mútua receptividade, então aquela energia fica circulando por aí. Então fortalece realmente essa potência do Sol. E a partir do dia 3 de outubro até o dia 13 de outubro, o Sol ele vai fazer uma oposição com o Quirón. E o Quirón, ele é um ponto do nosso mapa que fala de uma ferida, algo que vira e mexe dói, e que a gente vem para essa vida para encarar aquela dor. Então o Sol, quando ele atravessa ali, ele coloca luz e consciência naquilo. E nesse momento o Quirón está em Áries, e que fala das feridas, das dores, da individualidade, da autonomia, da independência. Quando a gente tem que colocar algo nosso no mundo, quando a gente tem que tomar as nossas próprias decisões, quando a gente tem que se posicionar. Então é um momento muito interessante, pensando que o Sol em Libra traz essa potência de a gente avaliar como está a relação, como está a nossa relação com as parcerias, a gente olhar para essas dores. O que será que eu não tenho conseguido trazer nessa relação? Que é meu, que é individual? Qual parte minha que pode não estar tendo espaço aqui nessa parceria e que pode ser importante eu trazer num encontro? Então é um momento interessante de a gente colocar luz em algumas feridas e, como eu falei, o Quirón, a gente precisa encarar essa ferida para encontrar os tratamentos. Então, muitas vezes, quando a gente consegue realmente trazer aquilo que é mais individual nosso, é que a gente enriquece a nossa parceria. Afinal de contas, Libra é feito de um nós. E o nós é composto por um eu e um outro, e não apenas o outro. E por último, mas não menos importante, nessa última fase de Sol em Libra, do dia 13 ao dia 23 de outubro, o Sol vai fazer alguns movimentos importantes. No dia 14 de outubro, a gente tem um eclipse solar, em que a Lua oculta o Sol. No eclipse é sempre um momento de trazer à tona alguma coisa que estava oculta, alguma coisa que estava inconsciente. A gente tem a oportunidade de olhar para aquilo e fazer uma auditoria para entender o que precisa ser transformado. Então a gente já falou sobre a função do Sol, que é colocar luz e consciência. Em Libra, olhar para as nossas parcerias, relações. E o eclipse, então, ele potencializa trazendo à tona realmente alguma coisa em relação a esse assunto que antes a gente não estava conseguindo enxergar. E a oportunidade, então, de a gente transformar isso. E o eclipse é sempre pensado no eixo dos signos. Então, como a gente já falou aqui sobre o eixo pensando no Quirón em Áries, o eclipse acontece nesse eixo Libra e Áries. Porque o eclipse, na verdade, é quando o Sol e a Lua estão em aspecto, né, conjunção, oposição ali com o eixo nodal. E o eixo nodal está, né, nesse eixo Áries e Libra. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, se vocês quiserem pesquisar para se aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. Mas, de qualquer maneira, a gente tem, então, um momento de potencialização em relação a esse olhar, né, para o eu e para o outro. Para a questão da parceria, ao mesmo tempo como eu coloco aquilo que sou eu, que é meu, né, para contribuir para esse nós. Então, aqui é como se fosse muito importante a gente fazer as boas parcerias que nos impulsionam a gente ser quem a gente é, né? Essas são as boas parcerias que podem ser feitas nesse momento. E lembrando que o eclipse, claro, acontece no dia 14, mas a gente já pode estar sentindo isso. Então, cerca de 3 semanas antes a gente já pode estar sentindo a vibração do eclipse. 3 dias antes é muito forte, 3 dias depois é intenso e 3 semanas depois ainda tem ali uma energia acontecendo, dependendo do nosso nível de sensibilidade. Então, apesar de eu estar marcando aqui o dia 14, a gente tem que estar atenta a todo esse período. Mas eu depois vou fazer um vídeo específico falando sobre esse eclipse e também sobre o outro eclipse, que é um eclipse lunar, do dia 28 de outubro. Me aguardem! Então, a gente tem esse momento importante nessa fase final do Sol em Libra e avançando
Depois do eclipse, o Sol ele vai fazer uma conjunção com Mercúrio e uma quadratura com Plutão. Então aqui também algo importante. Pode ser um momento realmente de a gente ter que comunicar algumas coisas em relação a isso que veio à tona, em relação a esses insights dos nossos relacionamentos, das nossas parcerias, da forma como a gente tem ponderado e usado, né, essa força da diplomacia nas nossas relações e trazer aquilo que é nosso, trazer essa autonomia, trazer a nossa vontade. Então, talvez a gente tenha que comunicar algumas coisas, e com Mercúrio em Libra traz uma potência, né, de a gente comunicar isso de uma forma diplomática, mas o ponto de atenção é que quando há essa conversa mais tensa com Plutão, Plutão é um planeta que, especialmente quando traz algumas inseguranças, né? O medo da rejeição, o medo do abandono, a gente pode acabar reagindo instintivamente e falando aquilo que a gente não queria, ou falando de uma forma que não era exatamente a forma como a gente gostaria de colocar. Então é um momento de atenção, porque existe a potência de que a comunicação contribua para a transformação de todos esses insights, de tudo aquilo que foi observado através do eclipse, aquilo que veio à tona com o eclipse, mas tem que cuidar para falar da melhor forma, né? Tem muito aquela frase, né? Você quer estar certo ou quer ser feliz? Em relação a esse aspecto de Mercúrio e Plutão, eu sempre digo que você quer transformar ou estar certo? Então, há aqui uma atenção para escolher a melhor forma de comunicar aquilo que está sendo observado em relação às relações. E para fechar esse período de Sol em Libra, o Sol começa a fazer um trígono com Saturno até realmente ele entrar em Escorpião. Então, a finalização dessa temporada é com maturidade, com organização e estruturação para poder seguir através de todos esses insights e tudo isso que foi vivido nesse período tão importante. E só para enfatizar a importância da comunicação em relação a esses processos de transformação, no dia 8 de outubro, a Vênus vai sair de Leão e entrar em Virgem. E como a Vênus é a influenciadora do signo de Libra, isso também muda o tom dessa temporada. E Vênus em Virgem também vai ser, por sua vez, influenciada por Mercúrio, que vai estar em Libra. Então aqui a gente vai ter uma mudança nessa mútua receptividade e a Vênus e Mercúrio vão estar ali em mútua receptividade, trazendo uma importância então para essa questão do Mercúrio, da comunicação. Então só enfatizando isso. E então, como é que a gente pode aproveitar ao máximo essa temporada? Já trouxe aqui algumas dicas em relação a justamente buscar esse equilíbrio entre o eu e o outro. Acho que esse é o grande tema aqui. Então, Libra está sempre buscando esse equilíbrio e não existe equilíbrio quando a gente não está olhando para uma das partes, né? Então, muitas vezes a Libra busca evitar o conflito, né? Evitar, claro, é importante buscar essa diplomacia, harmonia, mas achar que aquilo não existe, não olhar para aquilo, não contribui para o equilíbrio. Então, é a ideia de luz e sombra, né? Você não consegue ter o equilíbrio se você não olhar para a sombra. E por isso o eclipse ele é tão potente nesse momento. E como a gente viu, Áries tem uma grande força também. Tá vindo como uma ferida, tá vindo como um propósito espiritual desse momento, de olhar para aquilo que é nosso, esse posicionamento, essa vontade, como é que a gente traz isso na relação, ou como a relação pode ser uma base importante para a gente voar em relação a olhar para essa nossa identidade. E algo importante então também aqui se há um signo que fala, né, de relacionamento, de impulso gregário, para que a gente possa ir inteiro na busca de um encontro, é muito importante a gente cultivar o amor mais importante de todos, né? Que é o amor próprio. Então, muitas vezes o perigo também da Libra é que quando nessa grande habilidade de enxergar o outro, de ter perspectiva sobre as relações, pode abandonar a si mesmo
em função de se adaptar, né, de ceder em relação ao outro. E aqui a gente vê que tem um momento importante de olhar para esse amor próprio, de olhar para aquilo que é do eu e como isso contribui para o nós. E ao mesmo tempo é um signo de ar, né, do elemento ar, então é sempre também bom, em termos de sugestões terapêuticas, a gente se conectar com esse elemento. Isso pode ser através de respirações, de meditações, ou simplesmente, né, sair para dar uma volta por aí e efetivamente respirar, tá atento, né, a esse ar que corre por aqui e que levanta, né, os nossos cabelos. Quais são os óleos essenciais que podem contribuir para equilibrar a energia de Libra? Bom, com tudo isso que eu contei para vocês, para mim um óleo que pode contribuir muito, especialmente nesse eclipse, nesse eixo, né, Libra e Áries, é o manjericão doce. Esse é um óleo da integração, que fala justamente da possibilidade de a gente harmonizar os opostos, harmonizar consciente e inconsciente, individual e coletivo, entendendo as necessidades, reconhecendo as necessidades dos dois, né? Daquilo que é individual e daquilo que é do outro, daquilo que é do coletivo. Então ele vai harmonizando esse pensar, sentir, falar, agir e vai trazendo essa harmonia para os ambientes. Então, sinto como um óleo que pode contribuir muito para essa temporada de grandes e profundas transformações. Agora, se for uma pessoa que já está muito conectada com a energia de Libra e precisar equilibrar isso, um outro óleo que eu pensei também é o manjericão exótico, que vai ser então um óleo para estabilizar. Estabilizar em que sentido? Tá falando da energia vital aqui. Então, imaginem alguém que pode estar desgastado, cansado, porque justamente está se doando muito. Está muito atento àquilo que o outro precisa e está cansado, desgastado por essa doação. Então, aqui esse óleo, ele revitaliza, ele estabiliza e faz com que a pessoa possa olhar mais para si mesma, né, e não esquecer de si para servir ao outro, né? Então busca esse equilíbrio naquela ideia, né, de que a gente precisa cuidar primeiro da gente para depois poder cuidar do outro, como no avião, né? Você precisa primeiro colocar a sua máscara para depois poder colocar a máscara do outro. Então esse é um óleo que traz um pouco dessa energia de Áries, que equilibra quando a gente está muito intensamente do outro lado, que é a Libra. E quais são os florais que ajudam a equilibrar a energia desse signo? Bom, quando a gente está num excesso de Libra e pode estar ali numa dificuldade mesmo de conseguir conciliar o eu e o outro, trazendo então indecisões, ambiguidades, incerteza mesmo entre algumas escolhas associadas a alguns valores, fazendo até às vezes a gente perder alguma oportunidade. Uma essência que ajuda a cuidar disso é a Escleranthus, do sistema de Bach. Aqui traz realmente essa firmeza interna para tomadas de decisões e um movimento mais assertivo na vida, né? Conectado com a alma. Agora, se a pessoa estiver desconectada da energia de Libra, então for mais competitiva ao invés de colaborativa, for muito energética, né? Impondo ali o que ela quer, quem ela é, ao invés de receptiva em relação ao outro. Uma essência que pode equilibrar isso é a Tiger Lily, do sistema da Califórnia. Então aqui traz essa interação mesmo com o outro de uma forma positiva, podendo ter esse equilíbrio entre o que é meu e o que é do outro, entre essas energias mais yin e yang. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho da energia do signo de Libra e os assuntos que a gente vai poder colocar luz e consciência ao longo da jornada do Sol por esse signo e ao mesmo tempo essas sugestões terapêuticas para vocês colocarem isso em prática no dia a dia de vocês. Então, se isso fez sentido em relação ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento,
é aqui que vem a minha segunda dica para vocês. E talvez, na verdade, mais do que uma dica ou até mesmo um convite, isso possa ser um chamado, porque se essa dica for para você, você pode ouvir isso como um chamado. Eu sempre falo aqui que eu estudei, me formei, né, com a minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, e ela tem uma influência muito grande em eu estar aqui hoje compartilhando tudo isso com você, porque, na verdade, na minha escolha profissional, ela olhou meu mapa e me deu algumas dicas, né, do que ela sentia que eram potenciais que poderiam ser desenvolvidos. E através disso é que veio essa escolha de fazer psicologia. E a psicologia me trouxe para o Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro, então, que eu comecei a estudar astrologia com ela. E aí foi um mergulho que me proporcionou muitos insights, assim, tanto num primeiro momento que eu entrei buscando conhecer astrologia e encontrei autoconhecimento, então fui entendendo muitas coisas sobre mim, ao mesmo tempo pegando mapas, né, de família, de amigos, fui entendendo o outro. E a gente pode até não concordar muitas vezes, mas você olha aquilo, enxerga, entende, porque a astrologia nos traz essa perspectiva sobre o outro. Ou como a Cláudia mesmo fala, né? Além do autoconhecimento, o alterconhecimento, né? O conhecimento, entendimento do outro. E mais tarde, né, você vai estudando astrologia, as pessoas ao seu redor vão sabendo, e aí começam a pedir, amigos, primos, pedindo, abre o meu mapa, abre o meu mapa. E aí, depois do autoconhecimento e do autoconhecimento, você começar a ver o quanto você pode ajudar o outro a se conhecer. O outro tem insights sobre os potenciais e até sobre os desafios que aquela personalidade tem para desenvolver. Eu lembro a primeira vez que eu considero meu primeiro mapa mesmo, que foi com uma grande amiga. Um beijo, Gabi. A gente conversando no mapa, assim, ela se emocionou, chorou, e aí eu vi o poder daquela ferramenta. O poder, né, de tocar o outro com essa informação que é sobre aquela pessoa. Então, o universo nos proporcionou uma oportunidade que eu quero muito compartilhar com vocês. Então, imagina se você pudesse estudar com a Cláudia, com quem eu estudei. E mais, você nem precisa estar no Rio de Janeiro, porque o curso é online, né? Você pode acessar de qualquer lugar e obter tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês, né? Tanto, obviamente, o entendimento da astrologia, o conhecimento sobre os planetas, os signos, as casas astrológicas, os aspectos, e ao mesmo tempo obter essa nova visão de mundo e da vida através de um autoconhecimento, do conhecimento e entendimento das pessoas com quem você convive, as suas relações, esse autoconhecimento. E se você quiser se tornar, né, uma astróloga, um astrólogo, você vai obter ali toda a formação que você precisa para iniciar essa nova profissão ou ter todas essas ferramentas para uma outra profissão que você tenha, né, para contribuir, porque os insights que a astrologia traz contribuem para tudo, né? É impressionante, assim, como a astrologia é uma linguagem que está conectada com tudo, já que ela é uma linguagem simbólica. Então, se você sentir que esse chamado é para você e estiver se perguntando, ok, beleza, como é que eu dou esse próximo passo nessa conexão, nessa relação e aprofundamento com a astrologia, é muito simples, é só você clicar aqui no link da tela ou no link da descrição do vídeo e obter todas as informações sobre essa formação com a Cláudia. Assim, você vai poder fazer esse mergulho na astrologia, como eu fiz, e vai poder transformar a sua vida, assim como eu transformei a minha. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!